tudo bem? Hoje está friozinho, né? Como que está aí o dia que você está assistindo? O dia para eu estar aqui cheia de casacos, estou com uma manta aqui me aquecendo, mas ainda assim o frio tá batendo. Vamos hoje de revisão de história, vamos rever o capítulo que vocês trabalharam então na apostila 3, Povos Formadores do Brasil. Então peguem seu material, já deixem disponível seu marca-texto, seu lápis de cor amarelo, porque aí facilita na leitura, né? E vamos delimitar as partes mais importantes para vocês estudarem para as avaliações. Lá no capítulo 3, na primeira página, nós temos esta imagem, né? Povos formadores do Brasil. Nós vamos entender quem foram os povos que habitavam as nossas terras, os povos que aqui chegaram e os povos que ajudaram a construir toda a nossa cultura, ok? E os primeiros habitantes do atual território brasileiro foram os indígenas, muitas e muitas tribos de diversas línguas, e eles habitavam o nosso território muito antes dos portugueses chegarem e conhecerem as nossas terras. Então, os indígenas, eles eram as pessoas que até então tinham o controle, o domínio das terras, cuidavam das terras com carinho, porque eles têm muito respeito com a natureza. E aí, até chegarem os portugueses, nós tínhamos então uma vasta etnia, né? Povos diversos, línguas diversas, e atualmente nós temos 274 línguas indígenas faladas hoje. Então nós temos ainda uma cultura muito vasta, muito grandiosa. Alguns povos, eles estão mais próximos a nós, vivendo na nossa sociedade. Alguns povos estão mais isolados em florestas ou até mesmo em reservas indígenas, né? E lá na página 5, ele fala que antes dos portugueses chegarem aqui, essas terras então, elas eram habitadas por esses povos com histórias diferentes, com formações diferentes e culturas diferentes, porque nem todos os indígenas falam a mesma língua, têm a mesma cultura, têm a mesma crença. Cada cultura, cada tribo tem o seu jeitinho único de ser e acontecer, né? Estudiosos de línguas indígenas afirmam que antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama, que significaria terra das palmeiras, porque muitos povos indígenas viviam próximos à região litoral. E aí, lá nessa região, tem muitas palmeiras, por isso o nome Pindorama. Tem uma música, agora me fugiu o nome, Palavra Cantada. Se vocês pesquisarem Palavra Cantada, tem a música do Pindorama. Ela conta um pouquinho da história do nosso Brasil. Vale a pena pesquisar. Alguns já devem conhecer, né? E aí, na página 6, nós vamos falar sobre como habitavam essas terras os indígenas, né? Eles eram grupos que mantinham contato com outras tribos, eles viviam bem com outras tribos, eles se ajudavam, tinham o cuidado uns com os outros, na caça, na pesca, ajudavam outras tribos, mas também tinham tribos que acabavam se separando por causa de conflitos, ou dentro do grupo, ou fora do grupo, e aí eles acabavam se separando, indo para lugares distintos, para que eles não guerreassem, né? E essas comunidades todas, as tribos, as aldeias, elas eram chefiadas e são até hoje chefiadas pelo cacique. É a pessoa, assim, com maior poder de liderança e que comanda toda a aldeia. Os indígenas, eles costumavam se deslocar e se distribuir por todo o território brasileiro. Muitas vezes eles iam ou
para próximo do litoral ou mais dentro do nosso território, sempre próximos aos rios, e eles também se utilizavam dos rios para se deslocarem de um lugar a outro. Então nós temos aqui a imagem, né, de um indígena fazendo a sua canoa, né? As canoas indígenas, também chamadas de pirogas, eram movidas a remo e próprias para navegar rios brasileiros. Eram feitas por meio do entalhe, como nós estamos vendo aqui, eles estão cavando dentro da madeira. Depois do entalhe, a canoa era queimada por dentro e por fora para fortalecer a madeira contra a umidade da água. E essa técnica de construção de canoas é utilizada até hoje, que é assim é a forma que os indígenas ainda encontram para se deslocar próximo aos lugares que tem rios, né? E aí eles viviam e vivem algumas tribos em aldeias, e todos eles têm uma função bem determinadas, bem específicas. Lá na página 8, etnias indígenas da região do Xingu, que é um território brasileiro localizado no estado do Mato Grosso, vive o povo Cuicuro, que é esse povo aqui que eu encontrei uma imagem no Google. Algumas tribos usam vestimentas, roupas iguais às nossas. Outras tribos andam nuas, assim como eles nascem, eles se perpetuam durante a vida toda, né? Aqui nós temos o exemplo da oca, e uma curiosidade é que cada tribo tem um tipo de oca diferente, e aqui é a aldeia. Eles vivem a construção deles em círculo para que eles possam cuidar uns dos outros, né? Interessante isso. Eles têm esse cuidado uns com os outros, né? E antigamente os ancestrais desses povos habitavam uma grande região do território amazônico. E eles formavam um agrupamento de aldeias que eram interligadas por estradas que eles mesmos iam abrindo, né? E há vestígios que indicam a existência de pontes para atravessar rios, campos para plantar mandioca e pés de pequi, diques e barragens artificiais para pesca e espaço reservado para extração de madeira e coleta de frutos. Que era essa forma com que os indígenas então se organizavam. Era uma forma que eles foram se construindo ao longo dos anos. E aí, na página 10, conhecimento e uso da terra, os indígenas que moravam na região litorânea, próximo ao mar, eles caçavam e pescavam, né? Tinha uma área ali disponível, então era muito mais fácil o acesso para eles e era algo que estava mais na mão para eles se alimentarem. Também viviam da coleta de frutos, já que é uma região assim que abrangia muita floresta ali próximo, muitas árvores frutíferas. Então era essa a prática dos indígenas que viviam nessa região litorânea. Já os povos que viviam em áreas mais distintas, dentro, nos interiores do nosso país, eles praticavam agricultura e cultivavam sementes e produtos agrícolas. Aqui a gente pode ver alguns índiozinhos fazendo a plantação, né? E alguns alimentos eram naturais no nosso país e outros alimentos eles acabaram trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso país. Desculpem, gente, mas a rotina agora de vídeos é assim, minha rua está muito movimentada. Então, os povos indígenas da América Central, eles usavam o milho. E aí acabou chegando aqui nas nossas terras, pelos nossos ancestrais, e as espigas, elas não eram bonitinhas, gordinhas, cheias, né, de milhozinhos ali, de grãozinhos. Eram espigas pequenas. Lá na página 10, vocês têm a imagem que apresenta como o milho foi também se modificando com as práticas de plantação. Tudo isso também interfere para que o meu produto seja modificado, né? Além disso, os indígenas usam muito a mandioca,
né? Eles fazem o beiju, eles fazem a tapioca, eles fazem a farinha, eles cozinham. Nós também utilizamos todas essas receitas no nosso dia a dia. E quem que não gosta de uma mandioca frita, bem gostosinha? Eu adoro tomando café com leite no fim da tarde. Ai, gente, que delícia! Tapioca eu ainda não me aventurei em experimentar. E você, já experimentou tapioca? Você gosta da doce ou você gosta da salgada? Qual que é a sua receita favorita com o uso da mandioca? Já comeu bolo de mandioca? É muito bom, né? Então vão aí colocando os seus dotes culinários, pesquisando na internet algumas receitas práticas que vocês possam desenvolver utilizando a mandioca. E aí vocês me contam o que vocês fizeram de novidade, tá bom? Continuando então, vamos falar lá na página 12 sobre os povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro, que foram os portugueses. Eles eram povos muito aventureiros, eles se desbravavam em busca de novas terras, eles queriam muito ouro, muita riqueza e acabaram atracando aqui no nosso país, né? Eles imaginavam ter chego na Índia, porque era essa a ideia deles, né? Mas acabaram chegando no Brasil. E aí eles entendiam, né, pela primeira observação, na primeira chegada, que era uma grande ilha. E na verdade é uma porção de terra muito gigantesca, que de ilha não tem nada, né? E aí eles foram aos poucos tentando dar nomes para o nosso espaço. Primeiro Ilha de Veracruz, e aí eles foram percebendo que o território era maior, e aí então chegaram ao nome de Brasil. Tudo indica que por obra e uso do pau-brasil, produto que eles extraíram muito, utilizaram muito, né? E os portugueses, eles ocuparam primeiramente a área do litoral, primeiro porque era de interesse de proteger essa terra de invasores e também para que pudessem chegar novos povos da Europa, né, como principalmente os portugueses, para eles irem colonizando, irem se fixando e tomando conta desse espaço que até então eles achavam que eram deles, né? Lá na página 10 nós temos uma curiosidade sobre a cana-de-açúcar, que eles tentaram produzir na Europa, mas o clima de lá não é favorável para esse tipo de planta. Ela só se adapta em lugares quentes, né? O clima favorável é aqui no Brasil, então eles acabaram descobrindo essa produção e também eles enviavam muito açúcar na Europa, que é um material muito, muito assim apreciado, né? E é apreciado até hoje por todos. Quem que não gosta de um docinho, né? E os portugueses foram se desbravando, eles eram muito navegadores, eles buscavam muitas terras, muitas riquezas e eles tinham uma estrutura para isso. Eles tinham muitas caravelas, eles tinham naus, eles tinham as formas de navegação que na época eram muito modernas e auxiliavam eles nessa busca por novos territórios. E já os franceses, quando chegaram aqui, eles tinham interesse no comércio do pau-brasil, né? A madeira que era boa para embarcações, para móveis, a seiva, né? Aquele líquidozinho, era bom para fazer tinta vermelha, e a cor vermelha, lá na apostila de vocês na página 13, ela significava riqueza e poder. Então, por isso eles tinham tanto interesse nesse produto, porque assim eles poderiam então tingir muitos tecidos e fazer carpetes, roupas e muitos ornamentos. E também ali na página 13 traz como eles utilizavam a seiva para fazer então essa tintura tão cobiçada, né? E após os portugueses chegarem aqui, nós temos então Pero Vaz de Caminha, que ele era um escriba. Ele fazia as cartas dando as notícias do ambiente que estava sendo conhecido para o rei de Portugal.
Uma das partes da carta se encontra na página 14. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Ou seja, é uma terra muito rica, que tudo que se plantava, dava, né? Uma terra muito fértil. E eles ainda estavam em tempo de desbravamento dessas terras, descobrimento, e aí percebendo o que havia de riquezas, o que eles poderiam extrair, o que eles poderiam cultivar aqui nas nossas terras, né? Mas nós temos também o outro lado da moeda. Sim, meu povo, o povo indígena sofria muito, porque eles eram muito naturais, eles cuidavam da natureza, eles tinham suas crenças e sua cultura, eles não usavam roupas. E a saúde deles? Era muito frágil, eles viviam em meio à natureza. Eles não tinham contato com doenças assim tão bruscas que os portugueses trouxeram. E isso foi um fator assim bem influente para que algumas tribos hoje já desaparecessem, né? Na página 15, nós temos a imagem de uma etnia cambeba, né? Um indígena dessa tribo, vestido como europeu, do século XVIII. O indígena está segurando uma zarabatana, instrumento feito de caule de árvore, longo como um grande canudo e que contém um orifício onde se coloca uma flecha. A zarabatana é utilizada para caçar, uma prática mantida até a atualidade pelos indígenas da Amazônia. Então a gente já pode verificar que este indígena já começou a se apropriar da cultura portuguesa. Estava usando vestimenta e ainda assim alimentava um pouco da sua cultura utilizando as armas que eles mesmos fabricavam, né? E os indígenas da América do Sul, que habitavam as nossas terras, eles moravam sempre próximos ao litoral pela praticidade da água, né? Dos alimentos que eles extraíam desta região. E aí, quando os portugueses chegaram em nossas terras, como que os índios começaram a se comportar, né? Então, esse Pero Vaz de Caminha, ele começou a mandar cartas para o rei contando como eram as terras, quem eram os povos que aqui viviam, e aí deu uma brilhante ideia deles utilizarem os indígenas para trabalhar para os portugueses, porque eles conheciam essas terras como ninguém, eles eram os moradores, então vamos utilizar o trabalho dos indígenas e explorar, vamos arrancar árvores, vamos cortar muitos pau-brasil, vamos desbravar aqui em busca de ouro, prata, ferro, enfim, né? E todo esse trabalho forçado fez com que os indígenas se revoltassem, porque eles não eram um povo de trabalho pesado, eles eram um povo que viviam muito na paz, muito assim, eu vou prover o de hoje, amanhã eu vou me preocupar com o amanhã. E eles acabaram se vendo forçados a trabalhar e trabalhar no pesado, né? Alguns indígenas não suportavam, acabavam morrendo. Outros indígenas acabavam morrendo porque eles guerreavam com os portugueses e entre armas de fogo e armas de arco e flecha, armas de fogo eram mais letais rapidamente e muitos indígenas acabaram fugindo, né? Alguns indígenas, por ventura, acabavam se rendendo à cultura dos europeus e aí utilizavam roupas, se casavam com os europeus, porque aí havia amor e paixão envolvida. Alguns acabavam morrendo por doenças ou, como eu acabei de explicar, eles entravam em guerra com os portugueses.
outros acabavam fugindo. Então era essa a rotina que os indígenas acabaram tendo com a vinda dos europeus para o nosso país. E já que os portugueses não foram felizes em colocar os indígenas para trabalhar, foram em busca de um povo que obedecesse, um povo que trabalhasse, um povo que fosse resistente ao trabalho pesado. E quem era este povo? Os africanos. E como nós vimos, era uma migração forçada, eles não vinham porque eles tinham interesses em trabalhar, eles não vieram para cá porque eles queriam desbravar novas terras, eles vieram forçados e eles vieram a trabalho, trabalho pesado, trabalho com castigo e sem nenhum respeito. Então, aqui a gente percebe que os indígenas lutaram até onde eles puderam, né, por suas terras, lutaram até onde puderam para se manterem. E aí, como eles se viram numa guerra em que eles iriam perder porque os portugueses estavam mais evoluídos, mais avançados, e também traziam as doenças, que era algo desconhecido para os indígenas, eles acabaram então indo para o interior, indo morar nas florestas, indo se isolar, se esconder, e aí deram vez aos africanos, um povo que também veio para cá para trabalho, e um trabalho forçado e uma vida bem sofrida, né? Mas que hoje contribuem muito na nossa cultura e que ajudou a construir a nossa história, né? Então aqui nós finalizamos a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Estudem bastante e vamos colocar todo esse conhecimento em prática nas avaliações. Um beijo grandão para vocês e até a próxima aula, meu povo. Nos encontramos na próxima aula. Beijão!